Olá, tudo bem? Eu me chamo Isabela, sou atualmente doutoranda no REMA e venho falar hoje sobre um assunto muito importante em laboratórios com cultivos microbianos, que é o diagnóstico e origem de contaminações em cultivos microbianos. Bom, primeiro a gente precisa entender as principais origens de contaminações nos cultivos microbianos. Então, eu trouxe aqui três exemplos que geram inúmeras contaminações: a contaminação ambiental, contaminação cruzada e o erro de técnica. Bom, a contaminação ambiental pode ter inúmeras origens, mas eu trouxe alguns exemplos aqui na imagem. Essas imagens foram desenvolvidas com um cunho bem exagerado, justamente para conseguir mostrar coisas que na prática passam ali despercebidas, e às vezes algumas coisas até invisíveis, mas que são muito importantes na cunho de contaminação. Então, a respeito da contaminação ambiental, a gente consegue observar nessa primeira imagem uma pessoa com o cabelo preso, de luva, com fluxo limpo, mas o jaleco da pessoa, se observar bem, o jaleco está sujo. Então, esse jaleco sujo não é sinônimo de usar jaleco, a gente está limpo. O jaleco tem que ser mantido sempre limpo, porque ele pode ser uma fonte de contaminação ambiental para os nossos cultivos. Bem como esse alto fluxo de pessoas no local do fluxo laminar. Então, essa grande circulação de pessoas no ambiente, gerando um fluxo e circulação de ar no local, pode ser uma fonte de contaminação ambiental. Com relação à contaminação cruzada, ela pode acontecer de inúmeras formas, tá? Mas principalmente quando a gente trabalha com mais de um micro-organismo no dia e a gente contamina uma cultura com outra cultura que a gente estava manuseando. Então, por exemplo, aqui na imagem, o descarte inadequado das ponteiras no fluxo laminar. Então, se a gente está trabalhando com uma cultura de micro-organismos, a gente precisa ter um recipiente adequado para o descarte das ponteiras e outros materiais que a gente está utilizando no fluxo, para evitar a contaminação dessas ponteiras espalhadas pelo fluxo para outras placas manuseadas futuramente. Então, ali também outro exemplo seria manter várias placas abertas no fluxo, certo? A gente precisa evitar isso, a gente precisa manter as placas sempre fechadas. Sejam placas com micro-organismos inoculados ou placas somente com meio de cultura, a gente precisa mantê-las sempre fechadinhas, abrir e manusear somente o tempo necessário cada uma das placas, para evitar essa contaminação cruzada de uma placa para outra. Com relação ao erro técnico, né, o erro de técnica, são hábitos muitas vezes impregnados ali na nossa rotina que a gente faz, não percebe que são fontes de contaminação, mas são hábitos que geram contaminações nas nossas culturas. Então, por exemplo, todos os fluxos, né, as capelas de fluxo laminar existem, né, nelas um vidro ali de proteção, que ele protege tanto o manuseador quanto as nossas amostras lá dentro. Normalmente os fluxos ali no REMA a gente tem dois exemplos. A gente tem um exemplo de fluxo que a gente consegue controlar a abertura e fechamento desse vidro. Esses fluxos normalmente eles vêm até com uma etiqueta na lateral do próprio fabricante, indicando qual a altura ideal para o uso, certo? Para não abrir demais o fluxo e acabar levando contaminação para dentro. Claro que essa altura ideal vai depender muito da altura da pessoa que está trabalhando, da banqueta que ela está usando, se ela está sentada, se ela está de pé. E existem outros fluxos que a gente não consegue controlar essa abertura, né, que já é um vidro fixo ali. Então, principalmente nesses casos, a gente precisa controlar, né, a nossa altura, qual tipo de banqueta a gente está usando, para evitar que a nossa região aqui até abaixo do queixo esteja nessa região aberta do fluxo. A gente precisa evitar falar muito durante o manuseio, tossir, espirrar, para que a nossa microbiota não acabe contaminando o fluxo laminar e, consequentemente, as nossas culturas. Existem outros erros de técnica, como, por exemplo, ficar passando a mão e os braços por cima das placas, ficar colocando materiais que não estão ali estéreis dentro do fluxo todo momento. Então, existem inúmeras atividades que podem ocasionar essa contaminação. Então, para isso, a gente precisa identificar na prática qual é o tipo de contaminação, né? Mas a gente precisa entender quando tem uma contaminação. Então, para isso, é muito importante que a gente conheça bem o micro-organismo que a gente está trabalhando, para conseguir identificar quando tem algo que está diferente ali, que está fora do normal e possivelmente é uma contaminação. Então, no caso das bactérias, existem várias formas de bactérias que apresentam diversas elevações e margens. Para verificar os micro-organismos, a gente precisa, no caso das bactérias, fazer um método de estreamento, né, de esgotamento, para conseguir identificar as colônias isoladas.
Com essas colônias isoladas, a gente consegue observar nas unidades formadoras de colônia a sua margem, o seu formato, o seu tamanho. Então, a gente consegue identificar qual características dos nossos micro-organismos de origem. E assim a gente verifica quando tem uma possível contaminação. No caso dos fungos, é muito diferente quando a gente trabalha com fungos filamentosos e fungos leveduras. Então, no caso dos fungos filamentosos, que a gente trabalha muito ali no REMA, a gente precisa conhecer também os nossos isolados para identificar as contaminações quando aparecerem. Então, os fungos filamentosos, eles estão presentes tanto nos ambientes contaminados com petróleo, que são utilizados ali para biorremediação, quanto em ambientes agrícolas, né? Então, existem muitos fungos filamentosos que são fitopatógenos, então a gente trabalha com eles para o controle deles, e existem fungos que também são utilizados ali, por exemplo, os fungos entomopatogênicos utilizados para o controle de pragas agrícolas. Então, é um universo muito grande e a gente precisa conhecer aqueles que a gente trabalha para identificar as contaminações. Então, os fungos eles apresentam às vezes um crescimento mais algodonoso, mais pulverulento. Muitos deles apresentam uma esporulação com uma coloração típica, mas isso depende muito do meio de cultura, então a gente precisa conhecer o nosso micro-organismo, conhecer o meio de cultura ideal para ele, porque às vezes o mesmo isolado, a mesma cepa de fungo, pode apresentar diferentes colorações no seu desenvolvimento e crescimento, dependendo do meio de cultura utilizado. Então, eu desenvolvi aqui algumas imagens bem exageradas, mas para mostrar como seriam algumas contaminações. Então, começando aqui com a identificação prática das contaminações. Na imagem da esquerda, eu tenho uma cultura bacteriana, por exemplo, circular, brilhosa, vermelha, então levemente convexa. Essa cultura está ali na placa, uma cultura pura, sem contaminação na placa. Seria o meio ideal de contaminação, sem contaminação, né? No caso da imagem à direita, a gente consegue observar uma possível contaminação ambiental. Como que eu sei que é uma contaminação ambiental? Bom, normalmente, esse tipo de contaminação apresentam colônias isoladas, distribuídas de forma aleatória na placa, mas frequentemente nas bordas da placa. Por quê? Porque essa contaminação normalmente advém da nossa própria mão ali durante o manuseio, como a gente evita passar as mãos por cima da placa, às vezes essa contaminação foi algum esporo que caiu da nossa mão no cantinho da placa durante a abertura e fechamento dela. Então, esse tipo de contaminação pode ser relacionada com a contaminação ambiental. Não que a contaminação ambiental também não possa acontecer no meio da placa, mas é bem característica nas bordas da placa. Um exemplo de contaminação cruzada, então eu trouxe aqui na imagem da esquerda diversas unidades formadoras de colônia bacterianas idênticas, então elas são bem pequenininhas, circulares, bordô, etc. Quando a gente vai para a imagem da direita, a gente consegue observar uma grande colônia da mesma cor, só que muito maior ali no centro. A gente pode pensar, mas ela pode ser ali várias colônias pequenininhas, várias unidades formadoras de colônia que se uniram, formando essa que parece muito grande. Pode ser, como pode ser uma contaminação cruzada por outro micro-organismo que tem a mesma coloração, mas um crescimento totalmente diferenciado. Então, para isso, a gente tem ali, obviamente, uma cultura que a gente tem que desconfiar, a gente tem que fazer um método de esgotamento para verificar a pureza dessas colônias e possivelmente refazer o experimento se a gente observar alguma anomalia desse jeito. Então, na última imagem do canto superior direito, eu trouxe também um exemplo de contaminação cruzada com colônias de tamanhos diferentes e cores diferentes, dispersas de forma ali aleatória na placa. E esse padrão também pode ser verificado. Se é uma contaminação cruzada, possivelmente tem um padrão repetitivo. Então, vamos supor que a contaminação aconteceu porque alguém esqueceu de trocar a ponteira de um manuseio para outro manuseio. Essa ponteira de uma colônia foi para outros manuseios e outras placas. Então, essa ponteira foi a geradora da contaminação cruzada em outras placas de Petri. Provavelmente todas essas placas vão ter um padrão repetitivo de contaminação, então também é um meio de rastrear o tipo de contaminação. Além disso, a gente precisa fazer a verificação de erro técnico. Então, antes de todos os experimentos, a gente verifica a pureza das nossas colônias, sejam colônias bacterianas, sejam micro-organismos fúngicos, a gente verifica se eles realmente estão puros para iniciar um experimento, tendo ali mais confiança de que não há contaminação.
Então, para as bactérias, a gente faz o método de esgotamento para verificar as colônias de forma isolada, e para os fungos, a gente precisa de técnicas mais específicas para verificar se o nosso fungo não está contaminado. Normalmente os fungos eles crescem, eles vão domando toda a placa e fica difícil de visualizar se tem alguma bactéria. Então a gente seria muito importante desenvolver um meio de cultura misto, que ele seja bom tanto para o crescimento bacteriano generalista quanto o crescimento do nosso fungo, inocular uma colônia, um esporo de fungo ali, ou só um ponto de inoculação do fungo no centro da placa e incubar, para verificar se aparecem contaminações bacterianas. E a forma dessa contaminação é muito importante. Como nessa imagem da direita a gente consegue ver que o fungo está no centro da placa e as bactérias elas estão saindo do centro do fungo em direção à borda da placa, mas todas estão saindo do fungo e nenhuma outra contaminação em nenhuma outra região da placa. Isso é um indício muito grande de que é um erro técnico de contaminação da nossa cultura fúngica e as bactérias que estão ali vieram diretamente do fungo. Então a gente precisa de métodos para purificar essa nossa cultura fúngica. Outros exemplos de erro técnico, como eu disse, né, manter as placas mais de uma placa aberta dentro do fluxo, mas essa imagem eu quis representar mesmo a utilização das micropipetas. Então, a gente utiliza as micropipetas muitas vezes com volumes muito pequenos e o manuseio da micropipeta é muito importante, né? A gente precisa manusear de forma a evitar microgotículas se espalhando pelo ambiente. Então, nessa atmosfera ali do fluxo laminar que a gente esteriliza o máximo para evitar contaminações, a gente não pode utilizar as micropipetas de forma a favorecer o espalhamento de microgotículas no ambiente do fluxo, inclusive para outras placas de Petri, gerando ali contaminação cruzada. Além disso, evitar utilizar, na verdade não utilizar, né, as caixas de ponteiras sujas, que não estão estéreis. Se o fluxo laminar estiver sujo, a gente já nem começa a trabalhar, a gente precisa sempre limpar bem, esterilizar bem. E nessa imagem da direita, a gente consegue observar um erro grave, né? Então a pessoa tá de cabelo preso, tá de jaleco limpo, tá com a mão limpa, tá tudo limpo dentro do fluxo, mas o vidro de proteção do fluxo tá muito alto e a pessoa tá conversando ali e tá espalhando um monte de micro-organismos para dentro do fluxo, contaminando todo o bioensaio. Além disso, a gente precisa ficar de olho nos meios líquidos também. Então, novamente, a gente precisa conhecer muito bem nossos micro-organismos para saber qual o meio de crescimento ideal e como ele se comporta nesse meio. Além disso, a gente sempre mantém um controle positivo e um controle negativo, principalmente nos experimentos, para validar, né, a confiabilidade no experimento. Se o controle negativo apresenta crescimento de micro-organismos, ou no caso de meio líquido apresenta ali uma turbidez, com presença de micro-organismos, a gente já não pode confiar nesse experimento. Então, a gente precisa conhecer os nossos micro-organismos e saber como eles se comportam nesse meio. Por exemplo, no meio líquido. Se o micro-organismo ele tem essa capacidade de produção de gás, de odor, ou até de modificar a coloração do meio, se ele tem a produção de biofilme, se ele tem a formação de turbidez ou não. Então a gente precisa estar sempre muito atento nessas características visuais dos meios líquidos, porque qualquer característica fora do comum das nossas bactérias ou dos nossos fungos, a gente precisa ficar atento e desconfiar de uma possível contaminação. Então, aqui, os pontos críticos associados às contaminações, né? Com relação ao ambiente, então, utilizar o fluxo laminar sem manutenção e higienização adequada, falta de limpeza rotineira com álcool 70, água sanitária e outros desinfetantes, e falta de controle das correntes de ar, sejam elas ali o alto fluxo de pessoas, portas, janelas, ar-condicionado. Em relação aos equipamentos, se a gente tiver uma autoclave com falhas, autoclave muito suja, sem troca corrente de água, as pipetas contaminadas ou as estufas, incubadoras e BODs sujas também pode ser uma fonte de contaminação. Além dos materiais, né, meios de cultura mal esterilizados, águas contaminadas ou reagentes vencidos. E com relação ao operador responsável pelo cultivo, técnica de asepsia inadequada, movimentos bruscos e principalmente a falta de padronização. Então, algumas das muitas práticas que favorecem a contaminação. Abrir placas fora da zona estéreo, falar, tossir, respirar sobre o material, trabalhar com muitas culturas ao mesmo tempo,
não trocar as ponteiras entre as amostras e não flambar os instrumentos corretamente, além de trabalhar com pressa. Então, quando a gente trabalha com pressa, a gente não consegue identificar onde foi o nosso problema, onde foi o nosso erro, e isso é um grande problema. Então, contaminação recorrente quase sempre é uma falha no processo e não um evento isolado. Quais são os métodos de rastreamento da origem da contaminação? É muito importante rastrear a origem da contaminação para poder aplicar as medidas corretivas e evitar novas contaminações futuras. Então, o principal método de rastreamento são os controles negativos e controles positivos. Normalmente a gente utiliza ali como controle negativo o próprio meio de cultura que a gente está utilizando, mas sem inoculação de micro-organismos. É muito importante, quando a gente está montando o bioensaio, fazer a montagem do controle negativo primeiro, antes de manusear qualquer micro-organismo, porque você está diminuindo as chances ali de acabar fazendo uma contaminação cruzada. Além disso, então, a gente precisa fazer os testes por etapas. Então, a gente precisa isolar as variáveis para poder identificar onde está acontecendo essa falha e poder fazer essa rastreabilidade mais adequada. Então, antes ali da manipulação, a gente precisa preparar o meio, esterilizar o meio, incubar o meio sem manipular. As placas também, a gente pode fazer alguns experimentos com placas de Petri com meio de cultura sem micro-organismos, a gente pode manter elas abertas tanto na bancada, no ambiente, quanto até mesmo dentro do fluxo laminar, para avaliar a carga microbiana, para avaliar se o fluxo realmente está se mantendo estéril durante o manuseio e para ver como é que está a bancada, até mesmo com o fluxo de pessoas no ambiente. Fazer o rastreamento por padrão, então comparar a morfologia das contaminações e verificar se existe ali um mesmo padrão de contaminação, possivelmente ocasionado pela mesma origem, além da auditoria do processo. Quem manipulou, quando manipulou, em qual bancada, com quais materiais, é muito importante manter essa documentação atualizada. Então, as medidas corretivas e melhorias. Começando com a padronização da asepsia, a gente precisa padronizar essa limpeza antes e depois do uso. O fluxo laminar, por exemplo, não é só chegar, ligar a luz UV e esperar os 15 minutos. A gente precisa fazer toda a desinfecção do fluxo antes disso. Depois a gente liga a luz UV e ao final do trabalho também. Uso correto do álcool 70, que é mais eficaz que o álcool puro, e outros desinfetantes, né? Uma rotina definida e seguir os protocolos definidos. O controle do ambiente, então manter o uso adequado dos equipamentos, redução da circulação e movimentos, controle do monitoramento microbiológico do ar. Reduzir a circulação é algo mais assim aplicado no laboratório, mesmo que a gente tenha muitas pessoas trabalhando no laboratório, isso não significa que não podemos andar pelo laboratório, mas a gente precisa ter um controle de qualidade, a gente precisa saber controlar esse fluxo de circulação, não somente de pessoas, mas com relação às entradas e saídas de ar, as janelas, as portas, etc. Então, medidas corretivas e melhorias, começando com o treinamento da equipe, é um passo muito importante para reforçar as boas práticas de laboratório, fazer as simulações dos erros mais comuns que acontecem no laboratório e checklists operacionais. É comum a gente esquecer algumas etapas e por isso os checklists eles podem nos ajudar no dia a dia para evitar esquecimentos e problemas futuros. Então, o controle de qualidade com teste de esterilidade e monitoramento de equipamentos como, por exemplo, autoclave, e o controle e a cultura de rastreabilidade. Então, registro de falhas, identificação de padrões para poder aplicar essas melhorias e identificação dos materiais. Então, eu fiz aqui um checklist profissional do laboratório. Claramente, pode ser adicionado várias etapas, dependendo do experimento, mas, de forma geral, antes do experimento, a gente precisa ter ali um controle do ambiente, com as bancadas limpas com desinfetante adequado, esterilização do fluxo laminar e ligar a luz UV antes de 15 minutos, né, do uso de fato, controlar as correntes de ar e os materiais organizados e esterilizados. Com os materiais, a gente precisa manter os meios de cultura esterilizados corretamente. Cada meio de cultura tem um tempo certo para ser esterilizado, a gente precisa seguir isso rigorosamente. Manter as ponteiras sempre estéreis, placas íntegras e os reagentes dentro da validade. Com relação aos equipamentos, a gente precisa estar sempre validando se os equipamentos estão calibrados, se eles estão funcionando corretamente e se eles estão sendo limpos corretamente. Por exemplo, a autoclave, a gente precisa sempre estar fazendo a troca da água do autoclave. Durante a manipulação, então, a gente mantém uma técnica asséptica, né? Trabalhar sempre dentro do fluxo quando a gente está manuseando diretamente os micro-organismos e próximo da chama do bico de Bunsen.
minimizar o tempo de abertura das placas. Isso não significa fazer as coisas com pressa, mas utilizar o tempo apenas necessário. Não ficar falando, tossindo sobre o material. Assim, a gente precisa muitas vezes estar se comunicando, estar falando. Muitas vezes uma pessoa fica ali no fluxo o dia inteiro trabalhando e ensinando outra pessoa. Então, falar muitas vezes é necessário, mas a gente precisa ter esse controle de qualidade para evitar que a nossa fala contamine os nossos experimentos. E flambar ou flamejar instrumentos corretamente. Manter as boas práticas, então trocar as ponteiras e outros materiais a cada amostra, não cruzar as mãos sobre os materiais estéreis, não manipular uma amostra, mais de uma amostra por vez, e evitar movimentos bruscos, evitar ficar tirando e colocando a mão do fluxo o tempo todo, ficar colocando materiais não estéreis dentro do fluxo, e claro, sempre manter um controle negativo e positivo nos experimentos. Depois dos experimentos, né, as placas devem ser devidamente identificadas, placas de Petri ou outros frascos com meios líquidos que a gente está utilizando. Essa identificação, quanto mais completa, melhor, né? Então a gente sempre precisa colocar a data, qual micro-organismo, qual meio de cultura, qual a pessoa responsável pelo experimento e pela placa, fazer essa incubação em condições corretas, fazer o registro fotográfico se necessário e observação diária documentada. Além disso, a gente precisa fazer o monitoramento da contaminação. Se houve crescimento inesperado, se houve contaminação no controle negativo, porque se tiver, o nosso experimento já não é mais confiável, e avaliar sempre a morfologia dessas contaminações e verificar se existe compatibilidade, um padrão recorrente de contaminação. Com isso, a gente faz a rastreabilidade, a gente verifica sempre a data e a hora do experimento, quem foi responsável, onde realizou, quais equipamentos utilizou, para poder rastrear essa contaminação e aplicar ações corretivas. Então, uma vez identificada a contaminação, a gente aplica as medidas corretivas necessárias, aplica um teste de validação e faz o registro dessa ocorrência para evitar futuras contaminações. Então, aqui eu tenho um cronograma, um checklist, né, um fluxograma de atividades, evitando essas contaminações no laboratório. E eu venho aqui ressaltar a importância desse assunto. É muito importante que a gente perca alguns hábitos que a gente tem que favorecem, às vezes, direto ou indiretamente as contaminações. Muitas vezes são hábitos já impregnados na nossa rotina que a gente nem percebe, porque muitas vezes são coisas invisíveis que a gente não vê. Mas a gente precisa estar sempre atento, como trabalhamos em um laboratório de microbiologia, essas contaminações elas são muito importantes e a gente precisa evitar ao máximo, quanto mais possível evitar, é melhor. Então, muito obrigada pela atenção. Fico à disposição de tirar as dúvidas de quem tiver e até a próxima.